O leilão acontece amanhã na Bolsa de Valores e a Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a ABCOM, apoia o leilão e defendeu o modelo de regionalização. Sobre isso, eu converso agora com a Cristiane Dias, presidente da ABCOM, que veio presencialmente aqui no nosso estúdio do CNN Money. Obrigada, viu, Cristiane, pela presença. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Queria entender um pouco na sua avaliação e na avaliação da ABCOM, quais são os critérios que vocês esperam que sejam levados em consideração para esse leilão. Bom, a gente entende que todos os critérios foram atendidos, foi um leilão amplamente divulgado, né? Houve a criação por meio de uma lei estadual da microrregião do estado e essa microrregião foi dividida ali em, digamos, 4 blocos, que vão ser os blocos que serão leiloados amanhã. Então, os interessados já apresentaram envelopes e nós estamos bastante otimistas para ver mais um estado concedido para o setor privado, que hoje é quem tem condições, né, de trazer o investimento que o setor precisa e para a expansão dos serviços de água e esgoto. Afinal de contas, nós ainda estamos na tentativa de universalização, então é mais um leilão importante que marca a presença do setor privado, da iniciativa privada, tentando ajudar o país nesse setor tão importante, que traz tanta dignidade para a pessoa e para os brasileiros. Sem dúvida. E quando a gente olha para o Pará especificamente, a gente sabe que a densidade habitacional ela é muito baixa, de clientes, então, também é mais baixa ainda. Como é que você entende se isso pode ser, talvez, um entrave na hora de pensar nesse cenário também, de garantir, inclusive, esse acesso? Muriel, cada leilão, cada região tem as suas particularidades, as suas características, nenhum é igual ao outro, principalmente quando a gente fala de Brasil, um país tão grande, né, com tantas diferenças regionais. Então, acredito que, dependendo dessas particularidades, atraia determinados tipos de investidores, né? Alguns mais conservadores, outros com mais apetite para o risco. Então, o que a gente sabe é que eles estudam bastante, analisam bastante as características daquela região e decidem se vão concorrer ou não. Realmente, o estado tem essas características, né, de, às vezes, uma baixa densidade populacional, um serviço que realmente, do ponto de vista de esgoto, está na média de 10%, tem muito a se avançar. Então, as empresas que vão participar, com certeza, levaram isso em consideração e, mesmo assim, continuam interessadas. Perfeito. Outro ponto que eu gostaria de entender é que vocês entraram no Supremo Tribunal Federal para tentar avançar com esse cenário de inconstitucionalidade, que queria que você explicasse para a gente e se, na sua percepção, isso pode ajudar até no entendimento do leilão a partir desse movimento feito por vocês na Justiça. Na verdade, nós fomos surpreendidos no último dia 7 com o ajuizamento de uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal pela ACEMAI, né, que é a Associação de Municípios. E nós, então, da ABCOM, que somos aqui os representantes do setor privado, das concessionárias privadas de água e esgoto, fizemos um pedido ontem de ingresso nos autos como amicus curiae, justamente para mostrar que o questionamento sobre uma lei estadual que já está em vigor há mais de um ano não faz sentido nas vésperas de leilão, especialmente porque isso traz bastante insegurança jurídica para o setor. Então, a gente gostaria de reforçar, as questões levantadas nessa ação já foram superadas em outras decisões do próprio Supremo. Então, nosso objetivo foi trazer esclarecimento para o Poder Judiciário para que o ambiente não fique tumultuado, comprometendo o leilão. Qual o impacto de uma eventual suspensão desse leilão para o marco do saneamento básico, na sua avaliação? Entendo que seria um verdadeiro retrocesso, justamente porque as principais premissas estão sendo recolocadas e já foram enfrentadas anteriormente. Então, seria um retrocesso, a gente não espera que isso aconteça. Perfeito, esse é um ponto para a gente ficar atentos e acompanhando, inclusive no dia de amanhã, quando acontecer. E vocês acreditam que esse é o cenário, então, vai ser possível que esse leilão aconteça nessa sexta-feira? Sim, acredito que o leilão vai acontecer, está tudo preparado para que isso aconteça. Então, acreditamos sim, estaremos lá firmes amanhã
partir das 2 horas na B3, para acompanhar. Perfeito. Queria te ouvir também com relação a questões ambientais, questões envolvendo mananciais. Como é que isso tem preocupado a ABICOM também, a partir desse movimento das concessões, e para ter esse cuidado, não só a questão do acesso a saneamento básico, que a gente sabe que tem tudo a ver com saúde pública, tem tudo a ver com o direito humano mesmo, mas esse outro ponto também, quando a gente olha para o meio ambiente, que também faz parte aí de um direito humano. Sim, cada dia mais as concessionárias estão preocupadas com essa agenda de sustentabilidade e de preservar e otimizar os nossos recursos hídricos, né? Que, como eu costumo sempre dizer, são recursos finitos. Então, nós incentivamos muito, e a gente observa nas nossas associadas, o uso de tecnologias, né? E a preocupação realmente em fazer um bom uso dos recursos hídricos. Afinal, é um recurso que serve a diversos setores, né? Não só o saneamento. Queria entender de que forma que esse modelo de concessão está prevendo, na percepção de vocês, o trabalho em serviço em áreas de mais difícil acesso ou até em áreas rurais mais afastadas. Então, bem interessante a sua pergunta, Muriel, porque a gente tem visto aí uma evolução nos editais que estão saindo, onde a gente já observa a incorporação dessa preocupação, tá? Em incluir, quando a gente fala em universalizar, é não deixar ninguém para trás. Então, essas comunidades são extremamente importantes. Então, uma preocupação maior dos editais de incluir essas populações e também de destinar recursos, às vezes das outorgas, para ajudar nesse tipo de acesso aos serviços de saneamento. E a ABICOM faz alguma projeção de quanto tempo seria necessário essa concessão, até para conseguir avançar com esse processo todo, levando em consideração a necessidade do marco legal de saneamento? É uma concessão especificamente a do Pará de 40 anos, né? Então, um contrato de longa duração, que o regulador tem um papel muito importante de ir acompanhando, né? Porque existem algumas coisas que acontecem ao longo do contrato que são previsíveis, outras que não são previsíveis, especialmente no momento que a gente vive essas mudanças climáticas, né, tão impactantes. Então, o papel do regulador é muito importante para acompanhar um contrato tão longo. O novo marco legal de saneamento, eu gostaria de te ouvir sobre esse fato, porque a gente está acompanhando várias etapas desse novo marco, mas algumas etapas às vezes vão ficando para trás ou vão sendo atrasadas um pouco. Como é que você está acompanhando esse processo, e não só você, mas a ABICOM de modo geral, e tem acompanhado o desenrolar nos últimos anos? Esse ano, especialmente, nós vamos completar 5 anos do Marco Saneamento. Muita coisa aconteceu. Desde 2020, nós tivemos a realização de 57 leilões em 1.648 municípios. É um crescimento assim, muito significativo da participação do setor privado, e as principais premissas do marco acho que estão avançando. Do ponto de vista da regulação, com o papel da Agência Nacional de Água e Saneamento, do ponto de vista da regionalização, que é mais uma vez o objeto aqui da discussão do leilão de amanhã, porque é importante regionalizar, é importante aglutinar os municípios para a gente ter escala, para a gente unir os municípios que precisam ali estar juntos para a prestação de serviço. Então, acho que todo o instrumental dado no marco do saneamento tem funcionado e tem dado respostas positivas. E a gente espera que continue assim. Eu também. Muito bem. Cristiane Dias, presidente da ABICOM, muitíssimo obrigada pela conversa aqui. Obrigada por ter vindo presencialmente conversar com a gente no CNN Money. Obrigada, CNN, e a você, Muriel. Obrigada, Cristiane.